Não é apenas coincidência, mas de fato esse cubo replica a quinta dimensão do filme Interestelar. Por si só, naturalmente o conceito de quinta dimensão já é algo extremamente difícil de se entender. Portanto, eu convido a você a assistir esse vídeo onde eu ensinarei como fiz o cubo e explicarei a quinta dimensão. Em primazia será realizada a construção do cubo. Certamente o primeiro passo é modelar a estrutura do cubo que será utilizada para a fixação das chapas de vidro e dos LEDs. Com a impressão feita é só partir para a montagem do cubo. Após isso, necessariamente é preciso fazer a fixação dos LEDs utilizando a fita dupla face que vem com eles, porém esse processo honestamente é extremamente irritante, pois necessita de um trabalho muito minucioso. Muitas vezes esses LEDs acabam nem encaixando perfeitamente do jeito que deveria ser, além de que essa fita de LED é muito frágil. Isso necessitou muito de trabalho na questão das soldas das trilhas. Depois de muito tempo soldando e ressoldando, o resultado ficou magnífico. Depois disso vem o processo de limpeza perfeita dos vidros, pois não pode ter um grão de sujeira, senão distorce completamente a imagem do Insufilme. Infelizmente eu não gravei o processo de aplicação do Insufilme, porém o aspecto que ele dá depois de aplicado é algo único e muito interessante. Ao mesmo tempo que ele é espelhado, dependendo da luz projetada nele, se for de frente ele vai refletir essa luz, enquanto a luz for refletida atrás dele, ele vai permitir que essa luz passe, ou seja, ele tem um efeito de reflexão e um efeito de absorção, por incrível que pareça. E é justamente essa característica que a gente vai aproveitar no cubo. Eventualmente, de alguma maneira, esses vidros têm que ser fixados no cubo. Eu preferi utilizar fita dupla face e depois fazer o acabamento com fita isolante, para que eles fiquem extremamente bem fixados. Eu optei por deixar uma pequena borda de vidro para que a fita dupla face pudesse se fixar no vidro e não no Insufilme, uma vez que o Insufilme não possui uma aderência tão forte. Não há uma necessidade muito grande de preencher completamente todos os cantos com fita dupla face, apenas em pontos estratégicos já é o suficiente. Depois é só fixar e pronto, porém esse processo tem que ser repetido nas 6 faces. E obviamente que o vidro do cubo deve estar completamente e perfeitamente limpo. Depois de todas as 6 faces coladas, eu fiz o acabamento com fita isolante nos cantos. E certamente ele está pronto! É incrível como ele possui um aspecto completamente diferente do normal que conhecemos. Você olha para ele e você não consegue enxergar o fim e o fundo dele, pois ele tem um aspecto contínuo, infinito. E isso por si só é algo que deixa o nosso cérebro extremamente pensativo, porém perfeito. O conceito de quinta dimensão ainda é uma tese, é uma teoria. Ninguém afirma com total veracidade que ele exista de fato. Existem alguns físicos teóricos que acreditam que ele de fato exista. Porém a gente conhece as 4 dimensões. Das 4 dimensões que conhecemos, 3 se referem a espaço, altura, largura e volume, e uma para o tempo. Em tese, a quinta dimensão representa a matéria escura. Matéria escura é essa que representa matéria, entre aspas, normal, que está do outro lado, da outra dimensão do universo. E por isso que seria a quinta dimensão. Por exemplo, a partir do momento em que olhamos para um cubo, nós não conseguimos ver todas as faces dele, e sim as que estão projetadas no nosso plano de visão. Isso baseado nas 3 dimensões comuns que a gente se refere. Essa é a representação de um tesserato, que seria um cubo nas 4 dimensões. Se, por exemplo, olharmos um cubo em 3 dimensões, nós veremos quadrados na face dele. Agora, se olharmos um cubo em 4 dimensões, que no caso é um tesserato, nós veremos cubos nesse tesserato. Agora, se olharmos um cubo em quinta dimensão, nós veremos tesseratos nas faces dele. Veja como isso é complexo e vai ampliando todo o campo de visão e toda a percepção de realidade disso tudo. Esse cubo que eu produzi gera esse efeito de quinta dimensão justamente por ter várias propriedades diferentes combinadas. Entre elas são refração, absorção e reflexão de luz. Justamente por esse cubo ser uma caixa de espelhos, ele faz com que a luz dentro dele seja completamente rebatida, dando esse efeito. E o que torna mais interessante é o fato de que esse espelho não é um espelho perfeito, ele permite que parte da luz passe pelo Insufilme, ou seja, faz com que você veja a luz sendo refletida lá dentro, enquanto ela continua sendo parcialmente refletida, gerando esse efeito infinito. E isso por si só é extremamente magnífico. No demais, eu fico imensamente agraciado que tenha assistido esse vídeo e que eu tenha lhe ajudado de alguma forma. Então, se puder se inscrever e dar like nesse vídeo, eu agradeço imensamente. Até mais, tenha um bom dia.